Aquele milionário não imaginava o que aconteceria naquela tarde quando decidiu visitar um orfanato. Porque entre as crianças que brincavam no pátio surgiu um rosto que fez seu coração parar por um segundo. Um rosto que pertencia ao passado. Um rosto que, segundo todos os registros, já não existia neste mundo. Marcel Cavalcante era um dos homens mais poderosos do Paraná. Dono de empresas, hotéis e grandes investimentos espalhados por todo o Brasil, seu nome aparecia constantemente em revistas como o Exame e nas listas dos bilionários brasileiros. Mas por trás de toda aquela riqueza existia uma história que muito poucos conheciam. A história de um pai que havia perdido o que tinha de mais importante na vida. 25 anos atrás, um terrível acidente de carro mudou tudo. Naquela noite, sua única filha, Ana, viajava em um veículo que terminou envolvido em chamas depois de uma batida na BR-376, em um trecho solitário entre Curitiba e Ponta Grossa. Os laudos oficiais disseram que ninguém poderia ter sobrevivido. O fogo havia consumido tudo. Marcel recebeu a notícia como um golpe direto na alma. Desde aquele dia, sua vida nunca mais voltou a ser a mesma. Os anos passaram, sua fortuna cresceu, seus negócios se expandiram por vários estados, mas o vazio no seu coração permanecia intacto. Cada canto de sua enorme mansão no bairro Ecoville, em Curitiba, lembrava a menina que um dia correu por seus corredores rindo. E embora o mundo o visse como um homem bem-sucedido, ele se sentia como alguém que havia perdido tudo o que realmente importava. Talvez por isso ele tivesse começado a fazer doações a orfanatos e fundações infantis. Não o fazia por publicidade ou por reconhecimento. Fazia porque, no fundo, ajudar outras crianças era a única forma que havia encontrado de aliviar um pouco a dor que carregava dentro de si. Naquela tarde, Marcel chegou ao lar Santa Esperança para uma visita que, em tese, seria como tantas outras. A diretora do lugar, Dona Conceição, o recebeu com um sorriso agradecido enquanto lhe mostrava as melhorias que haviam conseguido construir graças ao apoio dele. O pátio estava cheio de vida. Algumas crianças corriam atrás de uma bola, outras desenhavam no chão com giz de cera colorido e várias mais riam nos balanços. Era um lugar simples, mas cheio de alegria. Marcel caminhava ouvindo as explicações de Dona Conceição, até que algo chamou sua atenção. Em um pequeno banco de pedra, um pouco afastado do grupo, estava sentada uma menina de uns 4 ou 5 anos. Ela abraçava com força uma pequena boneca contra o peito, enquanto observava tudo ao seu redor com uma calma curiosa. A menina usava um jardineiro amarelo sobre uma camiseta branca, e seu cabelo castanho estava preso em 2 pequenas trancinhas. Alguns fios soltos se moviam com a brisa fria da tarde curitibana. Mas quando a pequena levantou o olhar e seus olhos se encontraram com os de Marcel, o bilionário ficou completamente imóvel. Porque aquele rosto, aqueles olhos, aquela expressão eram exatamente iguais aos de Ana quando era criança. E naquele instante, uma pergunta impossível começou a se formar em sua mente. Como era possível que aquela menina se parecesse tanto com sua filha que havia morrido 25 anos atrás? Marcel não conseguia desviar o olhar dela. Durante alguns segundos que pareceram eternos, o mundo ao seu redor desapareceu. O som das risadas, o barulho dos balanços, até mesmo a voz de Dona Conceição, tudo se dissolveu como se alguém tivesse apagado o mundo com um interruptor invisível. Só existia ela. A menina. Um frio percorreu sua espinha. Não era uma simples semelhança. Não era coincidência. Havia algo mais, algo profundo, perturbador, quase sobrenatural. Sr. Marcel, o senhor está bem? Perguntou a diretora, notando seu silêncio repentino. Ele não respondeu de imediato. Seus olhos seguiam fixos na pequena. Quem é essa menina? Perguntou por fim, com a voz mais baixa do que o habitual. Dona Conceição seguiu a direção do seu olhar. Ah, ela se chama Clara. Clara. O nome não lhe dizia nada, mas seu coração batia como se quisesse romper o peito. Chegou há alguns meses, continuou a mulher. Foi encontrada em uma estrada. Sozinha. Sem documentos. Sem nada. Marcel sentiu que o ar faltava. Em qual estrada? Perguntou, desta vez com urgência. Na BR-376? Respondeu ela, sem suspeitar do terremoto que aquelas palavras provocavam. Um caminhoneiro a encontrou caminhando perto da mata. O mundo se inclinou. A mesma estrada. O mesmo lugar. 25 anos depois. Marcel deu um passo à frente, quase sem perceber. Depois outro. Seus sapatos caros pareciam estranhos ao chão humilde do orfanato. Clara o observava agora com atenção. Não havia medo em seus olhos, apenas uma curiosidade tranquila. Como se, de alguma forma inexplicável, ela já o conhecesse. Quando ele parou diante dela, o tempo voltou a se deter. Olá, disse Marcel, com a voz embargada. A menina inclinou levemente a cabeça. Olá. Aquela voz. Suavemente doce, como um eco distante que sua memória reconhecia. Você gosta da sua boneca? Perguntou ele,
tentando manter uma conversa que, na verdade, era apenas uma desculpa para não desmoronar. Clara apertou mais a boneca contra o peito. É a única coisa que eu tenho desde antes, murmurou. Marcel sentiu um nó na garganta. Você se lembra de algo, de antes? A menina hesitou. Seus pequenos dedos brincaram com o vestido da boneca. Só, fogo, murmurou. Muito fogo, e barulho, e depois, silêncio. O coração de Marcel parou. Suas pernas quase cederam. O acidente. O fogo. O silêncio. Não podia ser. Simplesmente, não podia ser. Mas estava acontecendo. Bem diante de seus olhos. Ele respirou fundo, tentando se agarrar à razão. E alguém veio por você? Alguém te procurou? Clara balançou a cabeça lentamente. Não, ninguém. Uma dor antiga, profunda, voltou a se abrir dentro de Marcel, mas desta vez vinha acompanhada de algo mais. Esperança. Uma esperança perigosa. Irracional. Mas impossível de ignorar. Ele se agachou lentamente, ficando na altura da menina. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e desejo, o medo de estar errado, e o desejo desesperado de não estar. Clara, sussurrou. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Marcel estendeu a mão com cuidado, como se temesse que tudo fosse uma ilusão que pudesse quebrar ao tocar. Posso ver a sua boneca? Clara hesitou por um segundo, mas depois a entregou. Era uma boneca velha. Gasta pelo tempo. Com uma pequena queimadura em um dos lados do vestido. E então Marcela viu. Um detalhe. Pequeno. Quase invisível. Mas suficiente para fazer seu mundo desabar completamente. Na borda do vestido da boneca, havia iniciais bordadas à mão. Antes de Cristo. Ana Cavalcante. Suas mãos começaram a tremer violentamente. Não, não podia ser. Ou talvez, pudesse. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ele levantava lentamente o olhar para a menina. Clara o observava em silêncio, mas agora havia algo diferente em sua expressão. Algo mais profundo. Algo que não pertencia a uma criança de 5 anos. Por que você está chorando? Ela perguntou suavemente. Marcel tentou falar, mas as palavras não saíam. Porque naquele instante, pela primeira vez em 25 anos, uma ideia impossível deixou de ser apenas uma ideia. E começou a se sentir como uma verdade que estava prestes a mudar tudo. Marcel abriu a boca, mas sua voz se quebrou antes de conseguir formar uma única palavra coerente. Seus dedos seguiam agarrados à boneca como se naquele objeto diminuto estivesse concentrada toda a verdade que ele buscava há décadas. Tentou, mas o ar faltava. Oa? Conheci. Clara o olhou com aquela calma estranha que não correspondia à sua idade. Não sorriu, não se assustou, simplesmente o observou, como se esperasse algo mais. A quem? Perguntou ela em voz baixa. Marcela engoliu em seco. Sua mente lutava entre a lógica e o impulso. Menina a quem pertencia essa boneca. Clara baixou o olhar para o brinquedo, como se tentasse lembrar de algo que sempre estivera fora do seu alcance. Às vezes, sonho com alguém, murmurou. Um homem, que me carrega, e me chama, ela franziu o senho, fazendo esforço. Minha pequena estrela. O mundo se partiu. Marcel deixou escapar um soluço que estava preso em seu peito há 25 anos. Minha pequena estrela. Esse era o apelido que só ele usava. Só ele. Seus joelhos tocaram o chão sem que pudesse evitar. Dona Conceição deu um passo à frente, alarmada, mas ele levantou a mão pedindo que não se aproximasse. Isso, precisava enfrentar sozinho. Clara, sussurrou, com a voz trêmula. Há algo mais que você se lembre? Qualquer coisa, por menor que seja. A menina fechou os olhos por um instante. O vento moveu suavemente suas trancinhas. Tem, luz, disse lentamente. Luzes muito fortes, e alguém gritando meu nome, mas não lembro qual era. Marcel sentiu seu coração bater tão forte que doía. E depois? Clara abriu os olhos. Depois, nada. Só, acordar sozinha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Denso. Quase insuportável. Marcel sabia que estava caminhando sobre uma linha perigosa. Tudo podia ser uma coincidência cruel. Um jogo do destino. Ou pior, uma ilusão criada pela sua própria desesperação. Mas cada detalhe, cada palavra, cada gesto da menina, era perfeito demais. Exato demais. Ele se levantou lentamente, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Tentou-se recompor, recuperar o homem frio e calculista que o mundo conhecia. Mas esse homem já não estava mais ali. Dona Conceição, disse, virando-se para a diretora. Preciso de todas as informações que a senhora tiver sobre essa menina. Tudo. A mulher hesitou. Senhor Marcel, já lhe disse, não há muito. Ela foi encontrada sem documentos. A polícia investigou, mas ninguém a reclamou. E registros médicos?
Algum exame? Sim, alguns básicos. Ela está completamente saudável. Marcel assentiu lentamente, mas sua mente já ia muito além. Quero fazer exames mais aprofundados. Dona Conceição olhou com certa preocupação. A que se refere? Ele sustentou seu olhar, firme. Exames de DNA. O ar pareceu congelar. A diretora piscou, surpresa. DNA? Mas, Sr. Marcel, isso é necessário, ele interrompeu, com uma intensidade que não admitia discussão. Por favor. Dona Conceição olhou para Clara, depois para ele. Algo nos olhos do multimilionário a fez entender que aquilo não era um capricho. Era algo muito mais sério. Está bem, aceitou por fim. Mas vamos precisar de autorização legal. Ela estará, respondeu Marcel sem hesitar. Ainda hoje. Clara os observava sem entender bem, abraçando novamente sua boneca. Ou vou embora? Perguntou de repente. A pergunta atravessou Marcel como uma lâmina. Ele se aproximou dela novamente, mais devagar desta vez. Não, disse suavemente. Ninguém vai te obrigar a nada. Clara o olhou fixamente. Você vai voltar? Marcel sentiu que algo dentro dele se reconstruía com aquela simples pergunta. Sim, respondeu, sem titubear. Vou voltar. E desta vez, era uma promessa. Horas mais tarde, dentro do seu carro de luxo, Marcel não olhava para a estrada. Seu motorista dirigia em silêncio enquanto ele segurava a boneca entre as mãos, como se fosse um objeto sagrado. Havia pedido permissão para levá-la temporariamente. Não conseguia soltá-la. Não queria. Sua mente repetia cada palavra de Clara, cada gesto, cada coincidência, tentando encontrar uma explicação racional. Mas não havia. Ou talvez houvesse, e era mais complexa do que ele podia imaginar. Naquela mesma noite, em sua mansão no Ecoville, Marcel abriu um cofre que não tocava há anos. Dentro, havia lembranças. Fotografias. Pequenos objetos. E uma boneca idêntica. Sua respiração parou ao vê-la. Ele a colocou ao lado da que havia trazido do orfanato. Duas bonecas. Iguais. Com o mesmo tecido gasto. O mesmo bordado. As mesmas iniciais. Mas havia algo mais. Algo que ele não lembrava, ou que talvez nunca tivesse notado. Na parte interna do vestido, quase oculta, havia uma pequena costura irregular. Como se alguém tivesse aberto a boneca, e depois a fechado às pressas. Marcel franziu o senho. O coração começou a bater forte novamente. Com mãos trêmulas, pegou uma tesoura pequena da sua escrivaninha. Hesitou por um segundo. Depois cortou cuidadosamente a costura. O interior da boneca se abriu lentamente, e o que ele encontrou dentro fez o ar desaparecer do quarto. Um pequeno pedaço de papel dobrado. Amarelado pelo tempo. Com bordas queimadas. Marcel o segurou com extremo cuidado, como se temesse que se desintegrasse entre seus dedos. Suas mãos tremiam. Sua respiração era irregular. E quando finalmente começou a desdobrar o papel, sentiu que estava prestes a descobrir uma verdade que havia 25 anos estava enterrada, mas que nunca deixara de procurá-lo. O papel crocitou ao ser aberto, como se também tivesse esperado tempo demais para ser lido. Marcel prendeu a respiração. Seus dedos tremiam tanto que precisou se apoiar na escrivaninha para não perder o equilíbrio. As letras estavam escritas à mão. Tortas. Instáveis. Como se quem as tivesse escrito o fizera em meio ao caos. Se você encontrar isto, proteja ela. Eles não podem saber. Marcel sentiu um golpe seco no peito. Não era só a mensagem. Era a caligrafia. Seus olhos se abriram com incredulidade. Não, sussurrou. Não pode ser. Ele reconhecia aquela letra. A havia visto milhares de vezes. Em bilhetes colados na geladeira. Em desenhos de criança. Em cartões de aniversário. Era a letra de Ana. Mas isso era impossível. Ana tinha 5 anos quando morreu. 5 anos, e ainda assim, aquelas letras, embora trêmulas, tinham uma intenção, uma urgência que não correspondia a uma criança tão pequena. Marcel se deixou cair na cadeira. Sua mente girava sem controle. Proteja ela. Eles não podem saber. Quem eram eles? Do que devia protegê-la? E o mais perturbador, como podia existir essa mensagem se, segundo todos os registros, sua filha havia morrido naquele incêndio? Uma lembrança, enterrada durante anos, começou a abrir caminho entre a névoa. Aquela noite. O acidente. Não havia sido um simples choque. Havia algo mais. Algo que, na época, foi rapidamente encerrado pelas autoridades. Depressa demais. Limpo demais. Marcel se levantou de repente. Caminhou até uma estante onde guardava documentos antigos, arquivos que nunca tivera coragem de revisar completamente. Tirou uma pasta grossa, coberta de poeira. Acidente BR-376.
Suas mãos a abriram com urgência. Laudos. Fotografias. Depoimentos. Tudo estava ali, ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Passou páginas rapidamente até encontrar as imagens do veículo. O carro completamente carbonizado. Irreconhecível. Mas então, algo chamou sua atenção. Uma fotografia que nunca havia olhado com atenção. Ele se aproximou mais. Semicerrou os olhos. O carro estava em chamas, mas não estava sozinho. Havia outro veículo. Preto. Sem placas visíveis. Parcialmente oculto pela fumaça. Marcel sentiu um arrepio. Como não havia visto isso antes? Seus dedos buscaram com desespero os laudos relacionados àquela imagem. Nada. Nem uma única menção. Como se aquele carro não existisse. Não, murmurou. Isso não foi um acidente. Sua respiração se acelerou. Tudo começava a se encaixar de uma forma aterrorizante. A mensagem oculta. A boneca. A menina. A estrada. E agora, aquele segundo veículo. Alguém esteve ali. Alguém viu tudo. Ou pior, alguém provocou tudo. Marcel fechou a pasta com força. Já não era só uma suspeita. Era uma certeza que crescia a cada segundo. Sua filha, talvez nunca tivesse morrido naquela noite. Ou pelo menos, não da forma que lhe disseram. E Clara? Clara não era apenas uma menina parecida. Podia ser a chave de tudo. Ele olhou para o relógio. As horas haviam passado sem que percebesse. Mas não podia esperar. Não agora. Pegou seu telefone e discou um número que não usava há anos. Preciso que você investigue algo, disse assim que atenderam. Tudo sobre o acidente na BR-376, há 25 anos. Quero cada detalhe que tenha sido ocultado. Houve um silêncio do outro lado. Isso já foi encerrado, senhor. Reabra. Seu tom não deixava espaço para discussão. E tem mais, acrescentou. Quero saber se houve registros de outra criança, sobreviventes, qualquer irregularidade. Entendido. Marcel desligou. Seu olhar voltou ao papel. Aquela mensagem desesperada. Proteja ela. Seus dedos se fecharam ao redor do pequeno pedaço de papel. Vou fazer isso, sussurrou, com uma determinação que não sentia há décadas. Vou fazer isso, custe o que custar. Mas no fundo de sua mente, uma nova pergunta começava a tomar forma. Se Ana havia escrito aquela mensagem, se de alguma forma havia sobrevivido, então, quem era Clara de verdade? Sua filha? Sua neta? Ou algo ainda mais difícil de aceitar? A ideia o sacudiu. O tempo não se encaixava. Nada se encaixava. E mesmo assim, tudo apontava em uma única direção. Aquela menina não havia aparecido por acaso. Havia sido levada até ele. Como se alguém, ou algo, tivesse esperado exatamente aquele momento. Aquela tarde. Aquele encontro. Um barulho tirou de seus pensamentos. Um leve golpe na janela. Marcel virou a cabeça lentamente. Seu coração parou por um segundo. Ali fora, na escuridão do jardim, havia uma silhueta. Alta. Imóvel. Observando a casa. Observando-o. O ar da sala ficou pesado. Denso. Perigoso. Marcel deu um passo em direção à janela, com cautela. Mas assim que piscou, a figura desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Um arrepio percorreu seu corpo. Ele não estava sozinho nisso. Nunca esteve. E agora, quem quer que fossem eles, sabiam que ele estava começando a descobrir a verdade. Marcel ficou imóvel diante da janela por vários segundos, com a respiração contida e o coração batendo como se quisesse avisá-lo que já era tarde demais para parar. A figura havia desaparecido. Mas a sensação, não. Aquele peso no ar, aquela pressão invisível, continuava ali. Não havia sido sua imaginação. Alguém o havia observado. E agora ele sabia algo mais. Não era só o passado que estava vivo. O perigo também estava. Fechou as cortinas lentamente, garantindo que nenhum ângulo do quarto ficasse exposto. Depois caminhou até sua escrivaninha com passos firmes, muito diferentes dos de horas antes. O homem partido havia começado a desaparecer. Em seu lugar, emergia alguém mais frio. Mais calculado. Mais perigoso. Pegou novamente o papel e o guardou dentro de um envelope, junto com a boneca. Desta vez não o deixou no cofre comum, mas em um compartimento oculto atrás de um painel de madeira que só ele conhecia. Se alguém entrasse, não o encontraria facilmente. Sua mente trabalhava em uma velocidade implacável. Se o estavam vigiando agora, provavelmente o haviam vigiado antes. Talvez desde o momento em que pisou no orfanato. Talvez, desde muito antes. Caminhou até um monitor na parede e ativou o sistema de segurança da casa. Várias câmaras apareceram na tela. Entrada principal. Jardim. Perímetro. Nada. Tudo parecia normal. Normal demais.
Revise as gravações dos últimos 30 minutos, ordenou pelo intercomunicador. Sim, senhor, respondeu uma voz da central de segurança. Marcel não tirou os olhos da tela. Os segundos passavam lentamente. Devagar demais. Senhor, disse a voz por fim. Não há registros de movimento incomum. Marcel franziu o senho. Isso é impossível. Havia alguém no jardim. As câmaras não mostram ninguém, senhor. O silêncio que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer confirmação. Marcel apertou os punhos. Isso significava apenas duas coisas. Ou estava perdendo a razão, ou quem quer que estivesse por trás disso, tinha acesso ao seu sistema. E se fosse a segunda opção, então isso era muito maior do que ele havia imaginado. Desligou a tela de uma vez. Não podia confiar na segurança de sua própria casa. Não podia confiar em ninguém. Exceto, em uma coisa. Clara. Sua mente voltou à menina. Às suas palavras. Aos seus olhos. Havia algo nela que não se encaixava com o resto do mundo. Algo que parecia, protegido. Como se, de alguma forma, ela tivesse permanecido fora do alcance de quem agora o observava. Mas por quanto tempo mais? Pegou o telefone novamente. Discou outro número. Desta vez, um que não constava em nenhum registro. Preciso de uma equipe, disse assim que atenderam. Discreta. Leal. Sem conexões externas. Nível de risco? Perguntou a voz do outro lado. Marcel olhou para a janela, lembrando da silhueta. Alto. Houve uma breve pausa. Entendido. O senhor terá os melhores. Desligou. Não ia esperar para ser atacado. Ia se antecipar. Horas depois, a mansão já não era o mesmo lugar silencioso de sempre. Sem fazer barulho, sem anúncios, sem chamar atenção, homens começaram a ocupar posições estratégicas. Invisíveis para o mundo exterior. Mas não para Marcel. Cada entrada. Cada saída. Cada ponto cego. Tudo estava sendo coberto. Ainda assim, a inquietação não desaparecia. Porque o problema não estava apenas lá fora. Estava também no passado. E esse, não podia ser vigiado com câmaras. A madrugada avançava quando Marcel finalmente se sentou, exausto, mas incapaz de dormir. Fechou os olhos por um instante, e então aconteceu. Uma lembrança. Não como as outras. Esta não estava fragmentada. Não estava turva. Era clara. Clara demais. Ana. No banco traseiro do carro. Olhando para ele. Papai, dizia, com a voz trêmula. Tem alguém nos seguindo. Marcel abriu os olhos de repente. Sua respiração ficou agitada. Aquela lembrança, não a havia tido em 25 anos. Nunca. Porque sempre lhe disseram que o acidente havia sido repentino. Sem aviso. Sem perseguição. Mas agora, aquele detalhe mudava tudo. Alguém o seguia. Naquela noite. Antes do impacto. Antes do fogo. Ele se levantou imediatamente. Pegou a pasta novamente, revisando com desespero os depoimentos. E lá estava. Oculto entre as linhas. Uma menção breve. Quase insignificante. Uma testemunha falando de outro veículo em alta velocidade. O laudo estava incompleto. Interrompido. Sem seguimento. Marcel sentiu a raiva começar a crescer dentro dele. Não havia sido um erro. Havia sido encoberto. Alguém havia apagado peça-chave da história. Alguém, com poder. Muito poder. E agora, esse alguém sabia que ele estava se aproximando. O telefone vibrou em sua mão. Uma mensagem. Número desconhecido. Apenas uma linha. Pare de procurar, ou desta vez não vamos falhar. O ar da sala ficou gelado. Marcel não respondeu. Não precisava. Porque naquele instante, tudo dentro dele mudou. A dor de um pai se transformou em algo mais escuro. Mais perigoso. Determinação absoluta. Seus olhos se endureceram enquanto lia a mensagem mais uma vez. Vocês falharam uma vez, murmurou, com voz baixa mas firme. E esse foi o maior erro de vocês. Apertou o telefone até seus nós dos dedos ficarem brancos. Porque agora não se tratava apenas de descobrir a verdade. Tratava-se de protegê-la. A Clara. Aquela menina que podia ser seu passado, seu presente, e a única chance de redenção que lhe restava. Mas no mais fundo de sua mente, uma ideia começava a tomar forma. Uma possibilidade que até aquele momento ele não havia querido aceitar. E se Clara não tivesse sido encontrada por acaso? E se alguém a tivesse deixado ali, de propósito? Como uma mensagem. Ou pior ainda, como uma armadilha cuidadosamente projetada para atraí-lo exatamente até aquele ponto. A ideia se instalou em sua mente como uma sombra que não podia ignorar. Marcel ficou de pé, imóvel, sentindo como cada peça começava a se encaixar de uma forma perfeita demais para ser coincidência. Clara não havia aparecido. Havia sido colocada. O orfanato.
A estrada. A boneca. Tudo. Coincidências demais alinhadas com precisão cirúrgica. Não, sussurrou, negando lentamente. Isso não é um milagre. Era um movimento. Um movimento dirigido a ele. E se aquilo era verdade, então alguém o havia observado durante anos. Esperando o momento exato. Esperando que ele estivesse pronto, ou vulnerável o suficiente. Marcel passou uma mão pelo rosto, tentando ordenar seus pensamentos. Não podia se deixar levar pelo medo nem pela emoção. Precisava pensar como o homem que havia construído impérios do zero. Frio. Estratégico. Implacável. Mas havia um problema. Clara. Ela não era apenas mais uma peça. Era o centro de tudo. E isso a tornava o alvo mais importante, e o mais frágil. Ele se virou para a mesa e pegou as chaves do carro. Não podia esperar até amanhã. Não podia confiar que o orfanato estivesse seguro. Se alguém a havia colocado ali, também podiam tirá-la. E desta vez, não ia perdê-la. Não de novo. Minutos depois, o motor rugiu na escuridão enquanto Marcel dirigia em alta velocidade pelas ruas quase vazias de Curitiba. As luzes da cidade passavam como flashes turvo ao seu redor, mas sua mente estava fixada em um único ponto. Clara. O volante tremia levemente sob suas mãos, não pela velocidade, mas pela tensão acumulada. Cada semáforo, cada esquina, cada segundo, parecia uma ameaça. Como se a qualquer momento algo pudesse se interpor. Como se já o estivessem esperando. Quando finalmente chegou ao lar Santa Esperança, o silêncio o atingiu de imediato. Silêncio demais. Não havia risadas. Não havia luzes acesas no pátio. Apenas a escuridão, e o som distante do vento. Marcel saiu do carro sem desligar o motor. Caminhou rapidamente até a entrada principal e bateu na porta com força. Dona Conceição. Chamou. Abra a porta. Não houve resposta. Bateu de novo, mais forte. Nada. Um mau pressentimento começou a apertar seu peito. Não, 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 não. Olhou ao redor, buscando outra entrada. Uma janela lateral. Sem pensar duas vezes, pegou uma pedra do chão e a arremessou. O vidro se quebrou com um estalo seco. Marcel entrou. O interior estava escuro, mal iluminado pela luz da lua que se filtrava pelas janelas. Alô? Sua voz ecoou no corredor vazio. Tem alguém aqui? Seus passos eram rápidos, tensos, ressoando contra o chão. Quarto após quarto. Camas vazias. Corredores vazios. Tudo, vazio. O coração começou a bater com violência. Clara! Gritou. Sua voz se perdeu no silêncio. Correu até o pátio. Os balanços se moviam suavemente, como se alguém os tivesse deixado há apenas alguns segundos. O ar estava frio. Frio demais. E então viu. No banco de pedra. A boneca. A mesma boneca que Clara sempre abraçava. Sozinha. Abandonada. Marcel se aproximou lentamente, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Se agachou. A pegou. Seus dedos percorreram o vestido, as iniciais, o tecido gasto. Mas algo havia mudado. Havia algo novo. Um pequeno objeto estava preso ao braço da boneca com um fio fino. Um dispositivo. Preto. Minúsculo. Seu pulso se acelerou. O arrancou com cuidado. Um transmissor. Ativo. Marcel sentiu uma onda de raiva por a percorrê-lo. Não apenas a havia levado. Haviam-na usado. Como isca. Como um ponto de rastreamento. Como uma forma de guiá-lo exatamente até aquele lugar. Olhou ao redor, sua mente funcionando a toda velocidade. Aquilo havia sido recente. Muito recente. O lugar não mostrava sinais de luta. Não havia desordem. Isso significava que haviam entrado sem resistência. Ou que todos haviam sido retirados sem ter chance de reagir. Sua respiração ficou mais pesada. Clara, sussurrou, apertando a boneca contra o peito. Um barulho. Atrás dele. Um leve estalo. Marcel se virou imediatamente. Seus olhos varreram a escuridão. Eu sei que você está aí, disse, com voz firme. Apareça. Silêncio. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio, carregado. Como se alguém estivesse saboreando o momento. E então, uma voz. Vinda das sombras. Calma. Fria. Demorou mais do que esperávamos. Marcel não se moveu. Onde está a menina? Uma figura começou a avançar lentamente em direção à luz. Alta. Elegante. O rosto ainda oculto. Em segurança, por enquanto, respondeu a voz. Isso depende de você. Marcel apertou os punhos. Se você fizer mal a ela? Não temos interesse em machucá-la, interrompeu a figura. Pelo contrário, ela é valiosa demais. O coração de Marcel batia com força. O que vocês querem? A figura deu mais um passo.
E então, pela primeira vez, seu rosto ficou parcialmente iluminado. Um sorriso leve. Controlado. O mesmo que queríamos há 25 anos. O ar pareceu desaparecer. Marcel sentiu como todo o seu corpo se tensionava. O que vocês fizeram naquela noite? Perguntou, com a voz carregada de fúria contida. O sorriso da figura se alargou ligeiramente. Demos a você uma oportunidade, e você não aproveitou. Marcel deu um passo à frente. Responda. Mas a figura levantou uma mão, parando. Não aqui. Um pequeno dispositivo caiu no chão entre eles. Um telefone. Ligado. Com uma localização na tela. Venha sozinho, continuou a voz. Se quiser tornar a vê-la. Marcel baixou o olhar para o dispositivo. Depois o levantou novamente. Mas a figura, já não estava mais ali. Havia desaparecido na escuridão. Como se nunca tivesse estado ali. O vento soprou novamente. Frio. Vazio. Marcel ficou de pé no meio do pátio, segurando a boneca em uma mão, e olhando para o telefone no chão. Sabia que era uma armadilha. Sabia desde o primeiro segundo. Mas também sabia algo mais. Não tinha escolha. Se inclinou lentamente e pegou o dispositivo. A localização continuava piscando na tela. Um ponto, longe da cidade. Isolado. Perfeito para fazer alguém desaparecer. Seus dedos se fecharam ao redor do telefone. E sem hesitar, começou a caminhar em direção ao seu carro. Porque desta vez, não ia chegar tarde. O motor rugiu enquanto Marcel avançava em direção à localização marcada, mas desta vez não era o mesmo homem que havia saído de sua mansão horas antes. Algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. Já não era apenas um pai desesperado, era alguém disposto a enfrentar qualquer escuridão para recuperar o que lhe havia sido arrancado. O caminho levou para longe da cidade, em direção a uma área isolada onde a estrada se estreitava e o silêncio se tornava quase opressor. Finalmente chegou a um antigo complexo industrial abandonado. Janelas quebradas. Estruturas enferrujadas. Um lugar perfeito para esconder segredos, ou para enterrá-los. Marcel parou o carro. Desligou o motor. E por um instante, tudo ficou em silêncio. Mas não hesitou. Saiu. O ar frio da noite atingiu seu rosto enquanto avançava com passos firmes em direção ao interior. A porta principal estava entreaberta, como se o estivessem esperando. Entrou. Cada passo ressoava no vazio. Estou aqui, disse, com voz firme. Cumpram sua parte. Um eco distante respondeu, e então, lentamente, uma luz se acendeu no centro do lugar. E lá estava. Clara. Sentada em uma cadeira, com as mãos livres, mas vigiada. Quando o viu, seus olhos se iluminaram. Você veio? Apenas essa palavra fez todo o risco valer a pena. Marcel deu um passo em direção a ela, mas uma voz o deteve. Nem um passo mais. Das sombras, várias figuras emergiram. Não eram improvisados. Eram profissionais. Movimentos precisos. Olhares frios. E entre eles, o mesmo homem de antes. Desta vez completamente visível. Elegante. Sereno. Perigoso. Sempre tão previsível, Marcel, disse com um leve sorriso. O amor é a fraqueza mais fácil de explorar. Marcel não tirou o olhar de Clara. Deixem ela ir. Não é tão simples. Então torne simples. O homem inclinou levemente a cabeça, como se avaliasse algo invisível. Há 25 anos, fizemos a você uma proposta, disse lentamente. Você tinha acesso, influência, poder. Mas escolheu se manter à margem. Escolheu ser um simples empresário, quando poderia ter sido muito mais. Marcel franziu o senho. Não sei do que está falando. O homem sorriu. Claro que sabe. Aquela noite não foi um acidente. Foi um aviso. O mundo pareceu parar. Sua filha, continuou, era a única coisa que podia obrigá-lo a tomar uma decisão. O coração de Marcel parou. Você está mentindo. Tem certeza? O homem fez um sinal. Um dos sujeitos ativou uma tela próxima. Imagens começaram a ser reproduzidas. O carro. A perseguição. O impacto. Mas depois, algo mais. Portas se abrindo. Mãos retirando uma menina, viva. Gritando. Papai. Marcel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A salvamos, disse o homem. Mas não por compaixão. As imagens mudaram. Laboratórios. Pessoas. Experimentos. Queríamos criar algo superior. Mentes adaptadas. Memórias manipuladas. Identidades reconstruídas. Marcel cerrou os dentes. Vocês são monstros. Somos evolução. O homem deu um passo em direção a Clara. Ela, não é apenas sua filha. O ar ficou denso. É o resultado perfeito. Marcel olhou para Clara. Seus olhos, sua expressão,
Tudo ganhava um novo significado. Não, sussurrou. Não podem ter feito isso com ela? Não só com ela, corrigiu o homem. Com muitas. Mas ela, foi a única que sobreviveu. O silêncio se tornou insuportável. E Ana? Perguntou Marcel, com a voz partida. O homem o olhou fixamente. Ana, deixou de existir há muito tempo. Clara baixou o olhar. Seus dedos começaram a tremer. Não, murmurou ela. Oh, me lembro. Sua respiração ficou irregular. Fogo, dor e uma voz. Levantou o olhar para Marcel. Sua voz. E naquele instante, algo mudou. Como se uma barreira invisível se quebrasse dentro dela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Papai. A palavra atravessou tudo. Marcel não pensou. Não hesitou. Correu. Os homens reagiram, mas foi tarde. Porque Clara, não era indefesa. Um dos guardas tentou segurá-la. Mas ela se moveu com uma velocidade impossível, esquivando do ataque e empurrando com uma força que o jogou contra o chão. O caos explodiu. Marcel chegou até ela e a abraçou com força. Estou aqui. Mas a voz do homem voltou a soar, desta vez sem calma. Você não entende o que fez. Marcelo olhou. Entendo sim. Seus olhos já não tinham medo. Estou terminando o que começou há 25 anos. O homem fez um sinal, mas algo falhou. As luzes piscaram. O sistema colapsou. Alguém mais estava intervindo. A equipe de Marcel. O som de passos, ordens e confrontos preencheu o lugar. A vantagem mudou. O homem recuou lentamente, observando a cena. E então, sorriu. Isso não termina aqui. Marcel segurou Clara, protegendo-a. Para você, sim. O homem o olhou pela última vez, e desapareceu entre as sombras, deixando para trás um império que começava a desmoronar. Minutos depois, tudo havia terminado. O silêncio voltou, mas desta vez não era vazio. Era paz. Marcel e Clara estavam lá fora, sob o céu aberto. Ela apoiou a cabeça em seu peito. Pensei que você não voltaria. Marcel fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que havia vivido, e a imensidão do que havia recuperado. Procurei por você durante 25 anos. Uma lágrima desceu por sua bochecha. E te encontraria 1000 vezes mais se fosse preciso. Clara o abraçou mais forte. E naquele instante, pela primeira vez em décadas, o vazio desapareceu. Porque não havia riqueza, nem poder, nem tempo perdido que pudesse comparar àquele momento. Um pai. E sua filha. Contra tudo. Contra todos. E mesmo assim, juntos. Mas enquanto o amanhecer começava a iluminar o horizonte, Marcel soube algo com absoluta certeza. A guerra havia terminado. Mas a história, apenas começava.